Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alexandre e sim, eu estou de pijama da Disney. Mas não é o que importa, vocês já sabem por que vocês clicaram nesse vídeo. Vocês clicaram nesse vídeo porque vocês queriam ver ele, então não me responsabilizo por nada. Foram vocês que tomaram suas próprias decisões, amigos. Enfim, o vídeo que eu fiz de mitologia grega um tempo atrás, que foi bem divulgado pela minha professora, eu diria, eu ganhei bastante inscrito com isso, eu decidi fazer uma segunda parte. Se você não viu o primeiro vídeo, assista, eu vou fazer uma playlist, eu pretendo fazer uma série de aulas. Eu aconselho você a ver, caso você tenha interesse por mitologia grega, caso você precise de alguma informação, eu garanto pra você, é 100% confiável. Desculpa aí, eu tô ajeitando minha câmera. Mas enfim, não vai ser sobre as fúrias, como eu disse no primeiro vídeo, por causa que eu recebi uma sugestão melhor, que é contar um pouquinho sobre a origem da mitologia, o que aconteceu antes dos deuses e o que os antigos gregos previam. Então, se vocês já estiverem prontos, já deixem o like, não se desinscrevam do canal, por mais que vocês não gostem desse vídeo. Vocês só podem compartilhar para alguém que vocês gostem. Talvez esse vídeo vocês não gostem, mas não cancelem suas inscrições. É muito importante que vocês continuem com ela para gente chegar aos 100 inscritos, beleza? Então vamos começar. Essa primeira parte aqui dessa aula vai ser como a mitologia grega foi formada. Existem vários mitos e também várias teorias sobre como ela foi fundada, mas eu gosto de uma que eu vi no jogo God of War Ascension, que eu recomendo bastante para vocês verem, que é a lenda dos primordiais. Claro que tem algumas falhas, mas é bom que vocês saibam desse mito, por causa que ele é bem importante, inclusive ele é fácil de decorar, por mais longo que ele seja. Então, bora começar. Na mitologia grega, antes de tudo, existiram os primordiais. E os primordiais eles foram as primeiras forças elementares do mundo na mitologia grega. Eles eram quem controlavam cada elemento antes dos deuses e antes dos titãs. No caso, os titãs, aí eles vieram depois, que no caso é aquela coisa de Gaia, Cronos, Oceano, mas não vem ao caso agora. E durante isso daqui, eles formaram o mundo. Os primordiais formaram cada força e cada elemento do mundo. Mas durante esse processo, os primordiais eles não estavam satisfeitos com seu progresso. E eles queriam mais poder. Eles queriam mostrar superioridade sobre os seus irmãos. Então, eles iniciaram uma grande guerra. Durante essa guerra, eles geraram inúmeros pecados com a morte de vários outros primordiais que não são tão importantes, eles são secundários. Mas também eles geraram o pecado da guerra, que foi no caso a causa da criação das fúrias, que esse daqui são os seres mitológicos diferentes que são secundários. Após criarem esse pecado, eles também criaram outras forças ao longo do tempo, se manifestando pelos elementos, que foram os titãs. Os titãs eles vieram logo após. E eles, no caso, assumiram após os primordiais. Eles que cuidaram do poder. E esse poder foi bem duradouro. Até Cronos fazer um erro temível para todos a mitologia grega. Bem, para os titãs, talvez. A minha câmera tá uma droga. Pronto, eu acho que já tá melhor. E após esse erro terrível, o que aconteceu? Ele teve um filho com Reia, que alguns mitos dizem que é uma mulher que ele se apaixonou, uma mortal, e outras dizem que é alguma parente dele. Bem, eu não sei dizer qual é necessariamente uma correta para vocês dizerem, eu prefiro dizer que era uma parente. Ou melhor, uma mulher que ele se apaixonou. E ele teve com ela 3 filhos e outras 2 filhas. 2 ou 3 filhas, calma. 2 filhas. E após isso, ele consultou um oráculo. E o oráculo disse que um de seus filhos tomaria seu trono. O Cronos, com muito medo disso, ele ficou amedrontado com isso. Ele bolou o plano de devorar seus filhos, que no caso seria engolindo eles. Tanto que se vocês forem ver, inclusive, um filme do Percy Jackson, eu recomendo vocês lerem ou verem o filme de Percy Jackson, O Mar de Monstros, que diz que Cronos gostava de engolir os seus filhos. Ele simplesmente pegava o filhinho aqui, fazia isso. Mas
Rhea ficou com muita pena de seu último e mais novo filho, que no caso é o todo-poderoso Zeus. Zeus, para quem não sabe, é o futuro soberano, o rei olimpiano, todo mundo já sabe isso daqui. Mas, no lugar disso, quando Cronos estava para devorá-lo, Rhea trocou ele por uma pedra e pediu para uma águia sagrada levá-lo para a terra do homem. E, no caso, o que Cronos engoliu foi nada mais nada menos do que uma pedra. Aí, um aviso para vocês. Se vocês forem se basear pelo God of War, que ele encontrou Gaia, não é o melhor mito para vocês dizerem. Que no caso, um mito mais correto para vocês colocarem, que assim que ele desceu do Olimpo com a ave, ele foi recebido e cuidado por uma família de pastores até mais ou menos o início de sua maturidade e começar a se tornar um adulto, um jovem adulto ou finzinho da adolescência. Feito isso, Rhea já estava cheia de saber que seus filhos ainda estavam vivos no estômago de seu marido tirano. Então, num ato de traição, desceu do Olimpo e contou a verdade a Zeus, que aguardara sua mãe por todo esse tempo. O Zeus, é claro, logo concordou e deixou os seus pais adotivos, que no caso eram os pastores, e subiu ao Olimpo, com o intuito de, é claro, ajudar os seus irmãos. Quando ele chegou lá, Cronos não o reconhecia muito bem, ele mais o via como um mero amigo de Rhea. E quando eles estavam fazendo essa refeição, tem dois mitos que vocês podem citar. O primeiro é que ele dá uma poção para Cronos, que ele vomita que ele vomita Poseidon, Hades e suas irmãs. Ou a outra, que é a mais brutal, estilo God of War, que ele corta a barriga de Cronos, assim, liberando todos. Bem, o jeito que eles colocarem tá correto, mas a mais fácil ainda mesmo é que ele bebeu uma poção e ele acabou vomitando seus filhos. Mas aí uma pergunta. A digestão do Cronos deve ser uma maravilha. Eu fico pensando quando o bicho vai lá no banheiro. Pensem o tanto de coisas que tem na barriga dele. Eu acho que deve demorar um século para ele digerir no mínimo uma migalhinha de pão desse tamanhinho aqui. Mas continuando, após isso, os irmãos se reencontraram e eles estavam bem bravos com os titãs pelo que havia acontecido. E com a liderança de Zeus, eles iniciaram a primeira titanomaquia, que no caso era a guerra entre deuses e titãs. Cronos, com medo disso, sabendo que a profecia do oráculo estava sendo concretizada, ele convocou os seus titãs e os preparou para batalhas. Mas, com os deuses aprendendo já o que eles poderiam usar como poderes, e é claro, manipulando as forças do mundo já, eles derrotaram os titãs com mais facilidade, usando seus poderes unidos. E após os titãs serem derrotados, muitos foram mortos, alguns foram escravizados, e outros poucos se sabem. Um que desapareceu, que é um bom exemplo, Morfeu, que é o primordial dos... Não, Morfeu é primordial. Um que é bom para vocês citarem, Gaia desapareceu, ela era titã, conhecida como a mãe da Terra. Após a titanomaquia, que ela foi atingida pelos poderes dos deuses, ela foi dada praticamente como morta para os deuses. Mas alguns que foram mortos eram secundários, como o oceano e essas coisas. E sim, antes que eles comecem a me xingar nos comentários, Oceano, por mais que pareça bizarro, é o nome de um titã, que era o titã que comandava os mares antes de Poseidon. E após a vitória dos deuses, eles começaram a erguer o seu império no Monte Olimpo, que no caso seria cada um erguendo o seu reino. Zeus, é claro, ficou no próprio Olimpo e criou algumas cidades para o homem no futuro sobre o Monte Olimpo. E, é claro, no topo ele criou o seu próprio templo, mas que era aberto a quase todos os tipos de deuses, que no caso seriam os seus irmãos e tal. Poseidon, ele foi para os mares e criou Atlântida, que no caso é aquele reino super top que a gente vê normalmente no Aquaman, para quem conhece. Tanto que, para quem não sabe, o Aquaman é baseado em alguns pontos no Poseidon, que a gente vê os detalhes como o tridente.
Mas enfim, ele funda Atlântida, que no caso era uma cidade submersa, mas que era habitável para as pessoas. E Hades, é claro, por enquanto o mais sombrio entre eles, cria o submundo. Ele cria o seu próprio império nas profundezas do Tártaro, que era praticamente o inferno, onde as pessoas que cometeram seus pecados iriam após a sua morte. Pra quem não sabe o que poderia ser um pecado, naquela época você ser uma pessoa herege, que no caso não ia por pontos da igreja, você poderia ser uma pessoa herege, mas não vem ao caso da mitologia grega. Mas se a mitologia grega fosse a real mitologia, você iria pro submundo como um pecado. O único jeito de você não cometer de você não ir para o inferno e ir para os Campos Elíseos, que no caso é um campo que foi criado por Hades e a sua esposa Perséfone, que eu vou citar em algum outro vídeo, mas vocês podem pedir também. Era um lugar para onde as pessoas puras de coração iriam após a sua morte. Se elas fossem puras, não haviam cometido nenhum pecado nas suas vidas, como crianças, por exemplo, ou servos dos deuses, guerreiros dos deuses, eles iriam para os Campos Elíseos, onde passariam a eternidade em paz e não queimando por conta de seus pecados. E aí a mitologia grega se seguiu com os deuses formando mais deuses e assim criando um império inteiro olimpiano. E aí os mitos foram se desenrolando, mas esse aí é o início da mitologia grega. E pessoal, eu espero realmente que vocês tenham gostado, mas antes disso vamos fazer uma leve revisão como eu fiz no vídeo de Ares. Vocês estão prontos? Os primeiros seres do mundo foram... Vou dar um tempo para vocês responderem. Pausem o vídeo e pensem. Foram os primordiais, certo? Eles foram as primeiras forças do mundo. Então, vamos pro próximo. Quem foram os que sucederam eles? Após os primordiais aparecerem, quem foi que assumiu para eles? Pausem o vídeo. Foram os titãs. Os titãs foram quem no caso assumiram após os primordiais desaparecerem. E quem foi o titã que engoliu seus filhos por conta de uma profecia de um oráculo? Pausem o vídeo e pensem. Se você disse Cronos, você acertou. E qual foi a guerra entre deuses e titãs que gerou em uma batalha feroz por toda a mitologia grega? Você tem que me citar, você tem que dizer nos comentários aí qual foi o nome. Essa aí é mais difícil, mas foi a Titanomaquia, que foi a guerra entre os deuses e os titãs, como eu disse. E aí, vocês já sabem, no desenrolar de toda a história, qual foi o reino que Poseidon criou? Vocês sabem? Beleza? É Atlântida. Nunca confundem isso. Não se deixem levar por conta de seu reino do Aquaman. É correto eles colocarem Atlântida. O Hades fundou quais reinos? Ele fundou duas partes do seu submundo. Quais foram? Foram o próprio submundo, o inferno, para onde as pessoas pecadoras iriam, ou os Campos Elíseos, que é para onde as pessoas puras iriam. E os Zeus vocês já sabem que é o Monte Olimpo. Mas pessoal, o que eu queria mostrar para vocês, ou melhor, falar para vocês, era só isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço humildemente que vocês não desfaçam suas inscrições do canal. Eu ficaria muito feliz se vocês compartilhassem esse vídeo para as pessoas que gostam de mitologia grega. Falem para elas se inscreverem, porque faltam só 6 pessoas para os nossos 100 inscritos, beleza? Eu quero muito mesmo chegar nos 100 inscritos. E, gente, só uma coisa, eu fui trollado pelo YouTube. Sabe por quê? Eu entrei no YouTube e tava 99 inscritos. Aí quando eu atualizei 93. Eu me senti muito triste por isso. Mas 100 inscritos ainda tá aqui, tá na palma da mão aqui do canal. Então, muito obrigado. Vânia, se você compartilhar esse vídeo aí, eu agradeço de coração. E até mais. E uma coisa rapidinho, gente. Esse vídeo provavelmente vai sair no Facebook do Carbonel, que é a escola onde eu estudo, que a minha professora compartilhou meu vídeo do Ares, então provavelmente vai compartilhar esse, beleza? Forte abraço, fiquem na paz e é nóis, gente. Fui!